O Corinthians topa pagar um dos maiores salários do Brasil para contratar o Soteldo dos Santos. O venezuelano pertence ao Peixe e jogou nessa temporada pelo Grêmio. O Corinthians está interessado em Soteldo, que atuou em toda a temporada do Brasil vestindo as cores do Grêmio sob empréstimo. O Timão está disposto a pagar um grande salário para convencer o atleta a mudar de clube. Entre os clubes, foi informado pela imprensa que o Timão entrou em contato com o Santos para entender sobre um acordo. Wagner Frederico revelou que uma oferta de 30 milhões de reais pode chegar em breve. Para Soteldo, um salário de 750 mil por mês, conforme a apuração de outros sites, é bom. Ele passaria a ser um dos jogadores mais bem pagos da equipe paulista e também do futebol brasileiro. Ainda não há uma definição sobre o futuro de Soteldo, inclusive as chances de um acordo são poucas, visto que o Santos, como publicou a matéria, conta com o jogador para a temporada de 2025. Yuri Alberto pode deixar também o Corinthians. O grande camisa 9 vive boa fase e chegou à marca de 30 gols no ano. Os interessados ficam no futebol europeu. Augusto Melo, por sua vez, nega sobre o atleta. O grande ponto é que Yuri Alberto deseja viver um novo desafio na carreira e vê o futebol europeu como uma grande oportunidade. Os rumores chegaram até Depay, que fez um apelo para ele ficar no país. O Sérgio Ramos, inclusive, segue em contato com o Corinthians para a temporada de 25, segundo fontes. O zagueiro agrada Fabinho Soldado e outras pessoas do Timão. Livre, ele chegaria sem custos ao futebol paulista. O Ramos deseja um salário nível Depay para jogar no Timão, ou seja, cerca de 3 milhões de reais por mês. Esse valor pedido é alto se levarmos em conta a idade do atleta, 38 anos, e o quanto ele pode atuar durante a temporada. Triste e em baixa, Mbappé toma a decisão no Real Madrid que pode impactar o seu futuro. Mbappé está triste e abalado. A fase não é boa e, para piorar, ele perdeu mais um pênalti vestindo as cores do Real Madrid, dessa vez na derrota para o Bilbao. Contra o Liverpool, o mesmo cenário ocorreu. O Real visitou o Bilbao por La Liga, precisando vencer, depois do Barça ter goleado o Mallorca. Com a derrota, o clube merengue se distanciou novamente do clube culé, líder com 4 pontos de vantagem. Pensando no futuro e sobretudo em lidar com o abalado mental e a tristeza, Mbappé está disposto a mudar os métodos de trabalho e ter o máximo possível de ajuda profissional dentro do clube. Ele está totalmente focado em voltar a ser o jogador de futebol que era antes de tempos de PSG e seleção francesa, e para isso precisa recuperar a motivação e, acima de tudo, confiança para fazer jogadas, conforme informa o Defensa Central. As pessoas de dentro de Madrid já estão cientes da decisão do camisa 9. Embora a fase esteja abaixo do esperado, dentro do Real Madrid todos confiam em Mbappé. O pensamento não mudará nessa temporada. Ele foi contratado por Florentino Pérez, presidente merengue. Após a derrota em Bilbao, Kylian usou as redes sociais para se manifestar. Resultado ruim, um grande erro em uma partida onde cada detalhe conta. Assumo total a responsabilidade por hoje. Um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar essa situação e mostrar quem eu sou, segue dizendo o camisa 7, autor de 10 gols na atual temporada pelo Real Madrid. Ancelotti e companhia terão complicados jogos nessa temporada. O próximo compromisso será contra o Girona. A vitória é a única coisa que importa agora. Depois, na Champions League, enfrentará a Atalanta, precisando mais do que tudo do resultado positivo. O Botafogo aceita vender Luiz Henrique ao Barcelona, mas impõe uma condição. O atacante faz uma excelente temporada com a camisa do campeão da Libertadores. Botafogo e Barcelona estão na mesma frase e talvez antes você não acreditaria, mas eles podem fazer um negócio envolvendo a saída de Luiz Henrique. O Glorioso inclusive já teria definido a condição para vender o atacante, que vinha obtendo destaque enorme. Conforme noticiado pelo Sport da Espanha, o clube espanhol está interessado na contratação do brasileiro, que é visto como um bom substituto para uma talvez provável saída de Lamine Yamal. O Barça acredita que o valor de Luiz Henrique seria mais acessível em relação aos craques do velho continente. No entanto, um acordo não deve custar menos que 170 milhões de reais. Isso porque, conforme apurado na UOL, o Botafogo não deve aceitar menos que a quantia citada para fazer o negócio. Em euros, o preço gira na casa dos 26 milhões. Vale ressaltar que Luiz Henrique está entre as contratações mais caras da história do futebol brasileiro e, claro, do Botafogo. Custou algo em torno de 20 milhões de euros no início do ano. Eleito o melhor jogador da Libertadores de 2024, o atacante soma 53 partidas disputadas com a camisa do Botafogo. No Glorioso, nesse período, contribuiu com 12 gols marcados e 5 assistências fornecidas. Vale ressaltar que, segundo a imprensa espanhola, o Barça tem interesse em fazer com que Lamine Yamal jogue mais centralizado. Dessa forma, abriria uma vaga no lado direito do ataque. Ao mesmo tempo, o clube também monitora outros nomes para o setor. Um jogador que agrada ao técnico Hans Flick é o georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Endrick fica com a permanência no Real cada vez mais complicada e talvez só vai permanecer no Real se uma outra pessoa sair. O Real Madrid vem dando poucos minutos para Endrick na atual temporada do futebol europeu. O brasileiro de 18 anos participou de apenas 13 partidas desde que chegou ao clube. Inclusive, Endrick ontem até chegou a entrar em campo na derrota para o Athletic Bilbao. Entretanto, o jovem novamente pouco pôde fazer. Atuou por apenas 2 minutos. Dessa forma, uma saída por empréstimo segue sendo especulada.
Na Espanha, inclusive, fala-se que a permanência de Endrick está condicionada à saída do Ancelotti. Segundo o Hockey Diário, Endrick já pensa em deixar o clube. Ao mesmo tempo, conforme repercutido no Planeta Real Madrid, o clube já pensa em alternativas para o jogador. De acordo com a publicação, a ideia da diretoria é de que o brasileiro seja emprestado para a próxima temporada, caso o Ancelotti permaneça. O clube não quer correr riscos em deixar um grande ativo sem espaço por 2 anos. Por outro lado, o atleta pode permanecer em caso de saída do italiano. Apesar de ser um grande ídolo merengue, Ancelotti vem recebendo uma certa pressão em virtude de alguns resultados negativos. Ao mesmo tempo, clubes do velho continente já demonstram interesse no futebol de Endrick. Na Premier League, por exemplo, o canhoto aparece no radar de Southampton e Tottenham. A Juventus, que é comandada pelo brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, também sinalizou desejo em um empréstimo por Endrick. A situação também se repete com o Real Valladolid da Espanha. Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto se torna desejo de gigante rubro-negro e não é o Flamengo. Yuri Alberto encerrará a temporada do FUTBR em alta demais. O jogador vive um grande momento e foi um dos principais responsáveis em colocar o timão na zona de classificação para a Libertadores. Na atual temporada, o ainda jovem atacante soma 56 jogos disputados, com 37 oportunidades em gols diretos. Yuri Alberto balançou as redes em 30 oportunidades, além de ter fornecido 7 assistências. Com isso, o jogador segue chamando a atenção de outros clubes. Depois de rumores envolvendo uma saída para a Premier League, surge um novo interessado: o Milan. Conforme noticiado pelo portal Ferraris, especialista em transferências, o time italiano está buscando um novo goleador e vê o perfil de Yuri com olhos bons. Atualmente, para o setor, o time conta com nomes como os de Álvaro Morata, Luka Jovic e Tammy Abraham. Entretanto, nenhum deles se consolida de fato até o momento. Dessa forma, a tendência é de que o novo atacante seja contratado com o Yuri especulado. O atacante sempre deixou claro ter o desejo de um dia voltar ao futebol europeu. Na Premier League, por exemplo, o Nottingham Forest surge como um grande interessado até para enviar proposta, mas enquanto isso o atleta segue focado nos últimos dias de Brasileirão. Desde que assinou com o Corinthians, Yuri soma 147 partidas jogadas, com 56 gols marcados e 16 assistências fornecidas. Ex-Flamengo e Corinthians, Tite ganha força para comandar grande SAF do Brasileirão. O técnico está livre no mercado desde que deixou o rubro-negro. O treinador, que também somou passagens pela seleção brasileira, não resistiu aos resultados negativos do rubro-negro e acabou deixando a equipe pouco depois da eliminação na Libertadores. Recentemente, inclusive, o nome de Tite apareceu ligado ao Grêmio. Entretanto, agora, o técnico ganha força em outro importante time do Brasileirão, o Atlético Mineiro. Isso porque o técnico é o nome ideal para assumir o comando do Galo, na visão de alguns membros da diretoria. Apesar de ter chegado em 2 grandes finais, o argentino Gabriel Milito acabou sendo demitido após mais uma derrota. Dessa vez, o Atlético perdeu para o Vasco fora de casa. Dessa forma, agora, o Galo parte em busca de um novo comandante, vendo com bons olhos o retorno de Tite. O técnico já comandou a equipe há 2 décadas, mas permaneceu por apenas 21 jogos. Enquanto isso, o Tite segue sem clube. Após a saída do Flamengo, o técnico já teve seu nome especulado em algumas seleções, inclusive Chile e Senegal. Comandante da seleção brasileira nas últimas 2 edições de Copa do Mundo, Tite deixou o comando da amarelinha no fim de 22. No Brasil, ainda comandou equipes como o Internacional, Palmeiras e o próprio Grêmio. Gabriel Jesus é sonho do Palmeiras para a Super Mundial e Verdão decide ir no Arsenal. O jogador está com 27 anos. O centroavante do Arsenal vive uma temporada totalmente atípica ao que se acostumou nos primeiros anos de trajetória profissional. O jogador tem apenas 1 gol e 1 assistência em 17 jogos disputados no time comandado por Arteta nessa temporada 24-25. A equipe de Londres assinou o contrato com o brasileiro até 2027. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus jogou no Manchester City antes de chegar nos Gunners. Com Guardiola, o atacante conquistou 4 vezes a Premier League, dentre outros títulos. O Palmeiras sonha em repatriar o Gabriel para o Super Mundial em 2025. Nesse momento, a UOL apurou no pote 1, o Alviverde está junto com Bayern de Munique, Flamengo, Fluminense, City, PSG, Real e River Plate. Em público, a presidente Leila Pereira nega que tenha vontade em contratar o Gabriel. A informação do jornalista Thiago Fernandes e Raíssa Simplício garantem que a empresária vai buscar o artilheiro. O Arsenal pagou 52 milhões de euros para tirar o Gabriel do City. Recuperar esse investimento na fase atual será difícil para o clube inglês. O rei do Egito aceita renovar com o Liverpool, mas 2 motivos incomodam nos bastidores. Enquanto não assina a renovação, Salah está sendo observado por outros clubes. Não é de hoje que os torcedores do Liverpool esperam ansiosamente anúncios de renovação de alguns jogadores importantes do elenco de slot. Os nomes já são conhecidos: Arnold, Van Dijk e Salah. O último inclusive veio a público nas últimas semanas para externar sua insatisfação sobre a demora de uma renovação. Fabrício Romano, jornalista, esclareceu pelo menos 2 motivos que estão incomodando o atacante egípcio sobre seu futuro nos Reds. Um deles é sobre os valores que ainda não chegaram a um acordo e o outro é sobre a demora. Segundo Fabrício esclarecendo, a duração do contrato não é um grande problema.
problema são 2 pontos, o financeiro e o timing. Ambas as partes precisam chegar a um acordo sobre a questão salarial, já que deve ser o último grande contrato e ele vai assinar. E o tempo para finalizar as negociações também. Foi por isso que ele foi ao público nas últimas semanas, já que esperava tudo estar resolvido agora, mas já estamos em dezembro e ainda não há resultado. As conversas continuam. Vale lembrar que nos últimos dias o jogador foi ligado ao PSG. Por mais que o PSG adore Salah, no momento não estão em negociações ativas, não há nada avançado, disse Roman. A Arábia também não desistiu do atacante. Mesmo assim, as negociações por uma renovação ainda seguem nos bastidores. De acordo com o jornalista Simon Ruggs, o jogador está disposto a assinar uma extensão até o verão de 26, mas ainda não há nada certo. Resta esperar a melhor decisão. Firmino pode deixar o Flamengo de lado para jogar em outro grande clube. O atacante foi especulado no time rubro-negro, mas outra equipe também está de olho. Por lá, o ídolo Firmino do Liverpool defende as cores do Al-Ahly, uma das potências locais. Na atual temporada, Firmino soma 18 jogos disputados com 5 gols e 1 assistência. Porém, agora uma saída começa a ganhar cada vez mais força. Apesar de rumores envolvendo o rubro-negro carioca, o destino pode ser o Fenerbahçe da Turquia. De acordo com o portal Fihares da Espanha, o clube turco tem um forte interesse na contratação do jogador. Firmino, inclusive, vê com ótimos olhos voltar ao alto nível do futebol. Um dos maiores clubes do futebol turco e dono de bastante tradição na Europa, o Fenerbahçe é comandado pelo português José Mourinho, ex-Real Madrid, Chelsea e outros. Há alguns dias, o jornalista Fabrício Lopes, em seu canal, destacou que o Flamengo já estava em busca de um nome de peso para substituir o Gabigol e que Firmino era visto como uma grande opção. Porém, apesar do desejo, um acerto não seria nada simples. Atualmente, o atacante tem um salário fora dos padrões de qualquer equipe do futebol sul-americano. Mas enquanto isso, o jogador segue no Oriente Médio. Ele que na carreira, além de Al-Ahly e Liverpool, toma passagens por clubes como Hoffenheim e Figueirense, está com 33 anos de idade. Real Madrid analisa fechar com o jogador considerado para alguns craque e outros não, para substituir o Luka Modric. O clube estaria já pensando em possíveis jogadores para o lugar do croata. A busca por jogadores está cada vez mais forte por parte das equipes. A diretoria do Real Madrid, é claro, também está observando possíveis alvos para as próximas janelas de transferência. Nos bastidores, ainda está sendo debatido e definido se o clube terá que ir ao mercado já em janeiro ou se vai recorrer às categorias de base, como informou a imprensa espanhola. Porém, Martín Zubimendi, da Real Sociedad, entrou no radar da equipe, mas a diretoria já possui um plano B. Caso não consiga fechar com o atleta no mercado de inverno, considera a possibilidade de contratar o Marco Verratti. A informação é do portal Defensa Central e o Real Madrid exclusivo. O meia italiano de 32 anos deixou o PSG na temporada 22-23 e está há 2 temporadas defendendo o Al Arabi SC do Catar. Ele possui contrato até junho de 25. Ainda segundo o portal, o jogador seria uma boa opção para substituir o Luka Modric, que deve fazer sua última temporada com a camisa do Real Madrid, por isso a busca para um substituto. É verdade que o presidente do clube, Florentino Pérez, não é muito a favor de fechar com jogadores dessa idade, e isso pode ser um dos motivos para isso. Além disso, existiria uma taxa de transferência pelo atleta. Agora resta saber quais serão os planos da diretoria merengue sobre contratações para 2025. Vale lembrar que a equipe vem sofrendo com diversas lesões, o que tem atrapalhado. Com a saída do Flamengo, o Gabigol recebe oferta e pode ter destino surpreendente. Flamengo e Gabigol não seguirão no mesmo caminho para a próxima temporada do futebol brasileiro. O jogador está em reta final de contrato e não chegou a um acordo para renovar. Dessa forma, a saída se aproxima cada vez mais. A tendência é de que o último jogo de Gabi com a camisa do rubro-negro seja no duelo diante do Vitória, válido pela última rodada do Brasileirão. Enquanto isso, Gabi segue sendo alvo no mercado da bola. Nas últimas horas, o jogador teria recebido uma oferta bastante vantajosa para jogar no futebol da Arábia Saudita. Nos últimos anos, o futebol saudita tem ganhado cada vez mais força no mercado. Jogadores como Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema já se encontram até por lá. Porém, de acordo com o jornalista Pablo Rafael, que também noticiou sobre o interesse, Gabigol quer se manter no radar da seleção brasileira e dificilmente aceitaria tal oferta nesse momento da carreira. Inclusive, para o Flamengo, muito se fala sobre uma transferência ao Cruzeiro para Gabi. Algumas fontes já noticiaram que o atleta teria um acordo verbal para jogar na Raposa a partir de 2025. Mas enquanto isso, Gabriel segue vivendo suas últimas semanas como jogador do Flamengo. O canhoto defende as cores do clube desde o início da temporada de 2019. Ao mesmo tempo, o rubro-negro já está em busca de um substituto. Nos últimos dias, um nome que tem sido falado é o do paraguaio Isidro Pita, destaque do Cuiabá. Mercado da bola concluído com sucesso. Os mais variados rumores e, claro, confirmações de transferência você vê por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e muito prazer, eu sou o Zefut. Até o próximo vídeo, foi um prazer estar contigo. Valeu!